Conversa afiada. Estamos a chegar a mais um painel de tertúlia, podemos dizer, de conversa sobre assuntos que nos afetam semanalmente e que o nosso painel, entretanto, coloca à disposição de todos e dos seus comentários para entrarmos pelas suas casas e fazermos desta conversa afiada uma conversa que seja proveitosa em conjunto. Para este dia temos 3 assuntos, os 100 dias que prefazem nesta semana a tomada de posse da Câmara Municipal de Santarém com o PSD nos seus destinos durante este mandato. Também o déficit abaixo do exigido pela Troika, que também esta semana passada foi notícia e que aqui também vamos ter que respigar. E ainda também de algum tempo a discussão que vem sendo feita sobre aqueles que deverão estar presentes no Panteão Nacional. Nesta feita, e no que toca também às pessoas da região, o nome de Salgueiro Meia parece bastante comentado para ser um dos presentes a estarem no Panteão Nacional, também motivado por uma intervenção de Manuel Alegre a partir de Coimbra, em que referia este assunto mesmo, em contraponto a todos os outros nomes que têm sido aventados. São assuntos que não são fáceis de concluir, possivelmente algo polémicos, mas é disso que se faz este programa, de conversas à afiada. João Fonseca, Luís Carvalho, Paulo Chora, que se juntam hoje para esta conversa, faltando o habitual comentador também destas conversas, João Castro, que por hoje não pode estar presente. Fazemos então a conversa a 3, a começar por estes 100 dias. Quem é que poderá começar? Luís Carvalho vai começar por estes 100 dias. É ele. Não, eu dava a palavra a quem está no poder, ao João Fonseca. Não, mas ele pode. O João Fonseca está no poder, é ele que deve começar a fazer o balanço. Eu estava a fazer a volta ao contrário, mas enfim. João. Está bem. Não, mas depois pode voltar. Então, os 100 dias que se podem assinalar, enfim, como um pequeno rito de passagem deste poder autárquico do PSD pela Câmara de Santarém. O que é que há a dizer na tua ótica? Nossa, antes de mais, deixa-me cumprimentar o nosso auditório e os meus colegas de painel. Em relação a estes 100 dias, o que se pode dizer, a governação tem sido aquilo que era esperado, ou seja, conforme já tínhamos falado aqui em programas anteriores, não seria de esperar grandes projetos, grandes investimentos e grandes ideias por parte da Câmara, dada a sua condição financeira, e, portanto, daí não ter aparecido. Também o prazo é relativamente curto, 100 dias parece muito, mas ao fim e ao cabo estamos a falar de 3 meses, o que não é tão relevante quanto isso em termos da gestão da Câmara. Há, no entanto, já algumas coisas positivas, nomeadamente até a nível das obras que estavam a ser feitas. Já foram concluídas, ou pelo menos quase, a estrada para o Liceu Sá da Bandeira, e, na minha opinião, ficou bastante bem. Está bem melhor do que estava antes e, contra algumas perspectivas que se avizinhavam, acho que está bastante funcional. Foi também demolido algo que estava, o quartel dos bombeiros, que era algo que estava a pôr em perigo aquela zona da cidade. Havia partes da fachada que estavam em risco de ruína e já estava obstruído parte do passeio para impedir a circulação de pessoas há algum tempo. Portanto, e embora isto já fosse algo que a Câmara já tinha pedido há cerca de um ano atrás para que fosse resolvida esta situação, mas finalmente viu-se cumprido. Penso que terá havido intervenção aqui da Câmara neste sentido, e que, não sendo o ideal seria ver demolir aquele edifício para ver a reconstrução imediata. Não será o caso, mas pelo menos já não está a pôr em causa a segurança pública. De resto, assim, como referi, é ainda bastante cedo para começarem a aparecer algumas ideias. Que expectativas é que estavam, na tua opinião, criadas para, neste arranque, se poder afirmar uma linha de orientação para o novo Executivo? Está a ser cumprido isso? Não está? Ainda está em estudo? Não, eu não penso que está ainda mais em estudo propriamente do que... Assim, isto era o que nós já tínhamos diversas vezes abordado aqui. Este mandato será mais uma questão de ir regularizando dívidas e, à medida que o PAEL está a aparecer, estão a ser pagas.
será mais um mandato para realizar dívidas e tentar equilibrar um bocadinho as contas financeiras, as contas da Câmara, o que implica que também não se possa fazer muita coisa. Portanto, não se pode haver ideias, pode haver projetos para mais tarde, para já sabemos que de todo será complicado, mas pronto, no imediato não seria de esperar grande coisa para além daquela gestão que tem sido feita, que é uma gestão corrente, digamos assim. Luís Carvalho, a gestão corrente é o que nos vai perspectivar o futuro para este mandato desta gestão PSD, ou agora, devido ter havido já algumas orientações mais explícitas para aquilo que poderá vir a acontecer no futuro em relação à gestão da autarquia? Como habitualmente, gostaria de iniciar com a saudação ao auditório da Rádio Pernas, também saudar aqui o Paulo Choro, o João Fonseca e o Nelson Ferrão, que estão connosco, que estamos aqui todos neste programa. Nelson, eu nem sei se podemos considerar o que tem-se passado gestão corrente, porque se estes 100 dias são apenas uma montra do que vai ser o mandato autárquico, não perspectivo grande coisa para estes 4 anos. Aliás, não me surpreende muito, porque era algo que eu pessoalmente já esperaria que esta situação viesse a acontecer. Não é que, e desculpem, eu tenho um grande apreço pessoal pelo Ricardo Gonçalves, sou amigo dele, conversamos, mas isto para governar a Câmara não é preciso só ser bom rapaz e ser simpático. O que é que falta? É preciso também competência, pensamento, estratégia para governar. E a Câmara de Santarém, e se isso é preciso para qualquer Câmara, mais ainda numa Câmara com o estado financeiro que todos nós reconhecemos na Câmara de Santarém. Mais do que um conjunto de dossiês e de obras que se encontram paradas, eu posso enumerar algumas, a questão do Centro Escolar do Sacapeito, que está parado há uma série de tempo, sem fim à vista em termos da sua resolução, a questão que nós já falámos aqui num outro programa do antigo Matadouro, a questão da estrada da estação, a questão do abandono dos antigos apartamentos dos oficiais da Escola Prática, que estão em deterioração constante. Mais do que essas situações estarem paradas é a ausência de resposta que o Presidente da Câmara e a respectiva equipa apresenta quando, por isso e por tal, é questionada pelos outros vereadores. E isso, para mim, é o mais preocupante. Ou seja, eu já não digo que em 100 dias resolvesse estas questões todas, porque nós sabemos que isso tal não era possível, não é? Mas não há respostas. Colocam-se as perguntas e há questões que já vêm do mandato anterior. Portanto, em que Ricardo Gonçalves foi presidente durante 1 ano e qualquer coisa e era vice-presidente nos 3 anos anteriores, e as respostas não aparecem. Portanto, isto só veio ou só está a confirmar, eu digo para bem de Santarém, espero que esta situação inverta e que a equipa consiga efetivamente ter uma... A tua expectativa era o quê? Não, a minha expectativa era esta, que era alguma... Eu não queria chamar incompetência, porque se calhar o termo é muito violento, mas alguma falta de entendimento do que é governar, do que é gerir, do que é trabalhar, do que é gerir uma autarquia. E infelizmente estes 100 dias têm revelado isso. Eu espero, volto a dizer, para bem de Santarém, que as coisas se modifiquem, que eles consigam dar o golpezinho de asa e que as coisas comecem a funcionar de outra maneira. Mas até agora não posso dizer que tenha sido um bom mandato. E volto a dizer, isto não chega a ser bom rapaz, não chega a ser simpático, é preciso haver qualidades e competências e acima de tudo, pensamento estratégico. Isto já para não falar de algo que já vai aí correndo pelos métodos dessa cidade, ou pelo menos as pessoas que estão mais ligadas ao fenómeno político, que é efetivamente manda na Câmara, que é o efetivo Presidente da Câmara. Se é efetivamente Ricardo Gonçalves ou se é outra pessoa. No caso concreto, Ramiro Matos. Ocorre aí, com isto eu não estou a dizer que... Houve-se esses comentários? Houve-se esses comentários relativamente a essa matéria. Isso é mau para a liderança Também pensar que Ramiro Matos está também na Assembleia, sim, está na Assembleia Municipal, é o líder de bancada, por assim dizer, e precisa estar muito em sintonia com a Câmara. Claro, mas uma coisa é estar em sintonia, outra coisa é influenciar decisivamente e, para não dizer até tomar as posições que acabam às vezes por ir em contraponto com aquilo que Ricardo Gonçalves tinha pensado. Portanto,
Atenção, isto é apenas o que houve aí, qual é o fundo de verdade disto eu também não posso aqui determinar, não posso determinar aqui. Não, isto é verdade, não sei, apenas estou a verbalizar aqui o que já se ouve por aí. Portanto, não foi bom estes primeiros 100 dias. E nessas Sabemos coisas estás a dizer que não há fumo sem fogo. Não, até porque agora tivemos recentemente a questão das eleições dos delegados ao Congresso do PSD, portanto, em que se revela claramente que, portanto, é bom, fazendo um bocadinho um filme atrás, há uns anos atrás, Nuno Serra ganhou a conselhia do PSD contra Luís Arraes, com o apoio de Ramiro Matos, de Vânia Neto e de Ricardo Gonçalves. E na altura até se falou que era os antimoitas e a facção moitista. Agora, nestas eleições para delegados, tinha aparentemente, segundo o que veio a público, aparentemente tinha ficado acordado que haveria uma só lista da Conselhia de Santarém na eleição de delegados ao Congresso do PSD. 2 dias antes aparece uma lista concorrente à Nuno Serra, patrocinada por Ramiro Matos, por Ricardo Gonçalves, e que acabou por ser essa lista a ganhar, com Nuno Serra a sentir-se atraiçoado por essas figuras do PSD. Portanto, eu não sei até que ponto isto já não é reflexo de tudo aquilo que eu disse, não sei até que ponto é reflexo daquilo que eu disse. Isso não quer dizer necessariamente que haja outra pessoa que efetivamente tenha toda essa influência. Para mim não há dúvidas quem é efetivamente o Presidente da Câmara, claro. Evidente. Pronto, está bem, mas é verdade, a gente sabe que é o Presidente da Câmara, sabemos, eu volto a dizer ao João, eu estou a verbalizar aquilo que queres dizer. Sim. Portanto, nestes 100 dias, e já agora, não sei se já foi por causa disso ou se é por algum descontentamento destes 100 dias, um almoço que se realizou na passada quinta-feira entre 2 ex-presidentes de Câmara que estiveram juntos a almoçar, José Miguel Noras e Moita Flores, estiveram juntos aqui num restaurante da cidade a almoçar, os dois a almoçar. Não sei se vão escrever algum livro a 4 mãos de como gerir irresponsavelmente uma Câmara, não sei se é uma coisa escrita a 4 mãos, tu vais descobrir, ou se é outra coisa, ou se já se está a preparar qualquer coisa. A verdade, tiveram os dois a almoçar aí num restaurante da cidade. Não sei se tem a ver com isso ou não. Pode ser que haja mais desenvolvimentos mais para o futuro. Paulo Chora, sobre este assunto que estávamos a tratar, nos 100 dias de governação, para já, o copo está cheio ou o copo está vazio? O copo está cheio ou vazio? Não percebi a pergunta, mas... Não, se é a posição do Luís ou se é a posição do o João, comenta 2 obras, que as coisas estão aí. Não, o Luís diz é evidente que estou... É evidente que estou, para que lado é que está o copo? É evidente que estou mais de acordo com aquilo que o Luís aqui partilhou, mas começo para já por saudar os nossos ouvintes, registar que pela primeira vez, desde que nos estamos a reunir aqui nestas conversas há cerca de 1 ano, pela primeira vez um dos nossos membros do painel recusou ser o primeiro a falar. Deixar essa marca de alguma boa disposição. Bem assinalado. Mas foi coincidentemente esta a primeira vez. Bom, está a ficar mal com a experiência. Não, está a ficar engraçado. Bom, mas tentar caracterizar e é verdade, estamos quase a fazer um ano de estes dois aspectos, mais do que 100 dias. Estes 100 dias de governança ou desgovernança, em que saltam à liça 3 coisitas sobre as quais já refletimos em programas anteriores. Para já é a questão das demolições. Foi um mandato que começou a demolir aquelas obras que se fizeram de demolição na Ribeira de Santarém, o esqueleto do hotel, agora felizmente também o quartel dos bombeiros na parte que está a perigar, mas ainda não há uma alternativa, se bem que a imprensa desta semana e a sessão de Câmara de segunda-feira já ajeizaram a possibilidade do painel de azulejos, ou dos painéis de azulejos, irem efetivamente para o novo quartel, mas eles ainda lá estão e ainda lá estão, com alguns deles já a degradarem-se, nomeadamente os superiores dos dois painéis já terão que ser resubstituídos e feitos de novo. Na tua ótica, isto não é o trabalho de continuidade do mandato anterior, em que havia processo em curso e que era preciso tomar decisões para demolir estes equipamentos? Eu penso que eles resultam de propostas já realizadas e decididas anteriormente, que não tinham sido ainda realizadas nesta fase, até pela conjuntura nacional, pela fórmula
ou pela forma como a crise está a afetar, nomeadamente, as empresas de construção e a construção civil, e salientando também a efetiva necessidade de não haver ainda alternativas àquilo que serão estes passos no futuro, porque não há ideias e não há projetos. Depois, também marcada ainda da gestão anterior, que é a gestão dos dinheiros do PAEL. A gestão dos dinheiros do PAEL, que é um programa para o desenvolvimento, o apoio, chama-se Programa de Apoio à Economia Local, em que o Estado já foi apoiado. o Estado financia para que as câmaras municipais possam pagar as suas dívidas de curto prazo a fornecedores regulares do local, e que, nomeadamente em relação à primeira tranche, a Câmara utilizou grande parte dessas verbas para saldar dívidas que tinha à Segurança Social, à DSE e à Caixa Geral de Aposentações. Não foi para a economia local? A Segurança Social, a DSE e a Caixa Geral de Aposentações, à qual dizem que foi entregue sensivelmente quase metade da primeira tranche que corresponde a 60% do financiamento, portanto 30% deste capital do primeiro bolo que chegou foi direitinho para os cofres do Estado. Não são cofres do Estado, são cofres das seguranças sociais. Essa coisa de lhe chamarem Estado, de lhe chamarem Estado é uma baralhação dos economistas neoliberais que confundem muito a segurança social. É uma questão de semântica, porque quem deveria gerir a segurança social, aliás, há notícias disso recentemente dos sindicatos que exigem, nomeadamente os da função pública, que exigem, se são os trabalhadores que pagam tudo, que sejam os trabalhadores da função pública a gerir, nomeadamente a DSE. Mas isso é uma questão para outras núpcias. E, portanto, esta gestão que se fez do capital do PAEL foi, para já, desastrosa, o que está a criar, efetivamente, dificuldades à chegada da segunda e da terceira tranche. Digamos que já estamos, município de Santarém, a pagar juros de dinheiro que ainda não lhe foi disponibilizado. Como assim? Explica. Porque os juros começaram a contar no momento da concessão da primeira tranche. Os juros da totalidade. É mais uma vez. Julho ou setembro, por aí. E, portanto, os juros dos 100% começaram a contar quando se recebeu 60%. E na altura a condição era: provem que em 60 dias, 2 meses, pagaram aquilo que queriam pagar com estes 60% e vai mais 20%. Provem que pagam. Pronto, até agora a dificuldade tem sido esta de gerir, o que continua a asfixiar muito os fornecedores camarários. E depois... Só nesse aspecto, como é um assunto que se é ouvido vários comentários, o que é que se pode explicar mais para as pessoas ficarem a perceber? A primeira fase, a primeira tranche do PAEL foi já distribuída, foi recebida pela Câmara e distribuída a quem devia ser distribuído. Certo? Não foi? Não foi a quem devia ser distribuído, foi parte dela canalizada para dívidas da Câmara que não estavam anunciadas no PAEL aos organismos da Segurança Social dos seus trabalhadores, que não estavam contabilizadas cá no PAEL, nem tinham possibilidade de entrar por aí. Então quer dizer que a Câmara a Câmara em tempo não tinha pago essas despesas? Não, aí gera-se uma dificuldade, que é, até há relativamente pouco tempo, 2008, 2009, a Câmara, ou todos os organismos estatais, enquanto tal, não tinham que dar a contribuição da parte de entidade patronal às respectivas seguranças sociais. Pronto, foi já o governo de José Sócrates, na estruturação que fez da Segurança Social, que considerou que também os organismos do Estado, e a lógica está correta, e o Estado ganhou muito dinheiro com isso, porque uma entidade privada, quando paga a um trabalhador, sabe que essa mesma entidade tem que dar para a Segurança Social desse trabalhador 23,5
do vencimento que paga é pago pela entidade patronal à Segurança Social, neste caso. O que é que se passava com o Estado? O Estado é uma pessoa de bem e, portanto, só o desconto dos seus trabalhadores é que contava para a Segurança Social ou para a Caixa Geral de Aposentações, com a garantia de que, no momento em que o dinheiro recolhido junto dos trabalhadores não chegasse, o Estado entraria ou complementaria essas falhas. O que significou que o Estado nunca pagou, como uma entidade privada, 23,5% do vencimento do trabalhador como desconto à Segurança Social. Por efeito de 2008... Por efeito de 2008, todos os organismos do Estado passaram a ter que pagar, julgo que não são os 23,5%, é uma percentagem menor, mas passaram a ter que ser contribuintes também do respectivo sistema de Segurança Social. O que veio atrapalhar muito os orçamentos. Quer dizer que as câmaras que não estavam a contar com isso e as câmaras não estavam a contar com isso, não tinham dinheiro para já pagar. Tinham os trabalhadores ao seu serviço, já tinham salários comprometidos e portanto, começaram a acumular alguma dívida. Pronto, a Câmara de Santarém pegou em parte do dinheiro do PAEL e julgo que terá, a informação que tenho, regularizado essa situação, ficando os destinatários eventuais, ficando os eventuais destinatários do PAEL sem esse dinheiro. Pronto, e agora está a fazer uma renegociação para receber as restantes tranches, no sentido de dizer: resolvemos este problema, então, mas assim, não nos criem mais. Vai faltar dinheiro para os destinatários. É isso? Vai faltar dinheiro. Pelo menos das receitas do PAEL vai faltar, o que vai criar... A terceira tranche, eventualmente, há gente que não vai receber associações, empresas, tecido local. Não, quem não recebeu para já é da primeira. É da primeira, sim. Da primeira é que não receberam. Todos. Mas estando em pagamento da segunda, onde colmatar isso ou não? Eu não sei agora como é que a Câmara que critério a Câmara vai ter de gerir isso. Isso é novidade. Não é que para complementar aquilo que o senhor está a dizer, é preciso notar que quando a Câmara de Santarém se candidatou ao PAEL e ao contrato de reequilíbrio financeiro, teve que elencar pormenorizadamente toda a dívida, todas as dívidas que tinha aos seus fornecedores. Ora, se não constam, eu não tinha conhecimento disto que o senhor está a dizer, mas dou como bom e como... Esperemos que ele não esteja errado, ou pelo menos não, mas dou como bom do nosso auditório. Daquilo que eu conheço, o Paulo Chora não diz estas coisas sem ter fundamento. Ora, se esta questão da Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, etc., não estava elencada nas despesas, portanto já está a retirar verbas, como disse o Chori muito bem, ao conjunto que era para ser regularizado junto dos fornecedores. E não sei até que ponto esse procedimento por parte da Câmara vai ao encontro daquilo que está estipulado no PAEL. Porque eu sei que há monitorização por parte do Tribunal de Contas de todos os pagamentos para não haver desvios. Que a Câmara para não haver desvios, para não haver a questão do dinheiro ser desviado por outra coisa que não aquilo. Luís, é que foi essa questão que veio atrasar. Não sei até que ponto esta questão da segunda e terceira tranche não poderão estar bloqueadas em face desta... Não, eu penso que não estarão bloqueadas tanto quanto estou informado, e não estão bloqueadas porque foi aceite a justificação deste pagamento. Ok. Pronto. E, portanto, então, digamos que... Isso é um pormenor importante. Foi aceita a justificação porque há alguma previsão de onde é que virá a receita, ou pelo menos há a comunicação de que se prevê que a receita necessária ao pagamento da regularização das tais dívidas da Segurança Social possam entrar serem então substituídas. Em resumo daquilo que tu estás a dizer, quer dizer digamos que o próprio PAEL aceitou, a própria gestão do PAEL aceitou que isto se fizesse. Mas atrasou o que o senhor está a dizer qual é o problema é que isto quer dizer, porque não vai haver reforço do PAEL. Exatamente. Não é? Não vai haver falta a verba. Portanto, vai ficar fornecedores, entre aspas, a arder, que estavam a contar... porque estavam elencados na candidatura e vão ficar. Agora quem? Qual vai ser o critério? Pode ser que na terceira fase... Diz-me se estiver errado, mas penso que o PAEL previa precisamente essa situação de que essas dívidas que havia perante organismos do Estado,
Mas estão elencadas ou não? Deixamos Estavam estar elencadas ou nossa não? janela Pronto. de- Mas de- estavam de- elencadas? A ideia que tenho é que não estariam Elencadas. Mas, se não me engano, na própria legislação do PAEL estava previsto que essas dívidas teriam prioridade de pagamento sobre Sim, as restantes. isso tem lógica. Que, aliás, que é comum normalmente, Em em termos termos do Estado, de dívidas o Estado, fiscais, sim. o Estado tem prioridade sobre... há um termo não, técnico que me escapa agora, mas tem eu prioridade penso sobre o que isso pagamento de outro aí, tipo de não, dívidas. esse teria que vir à partida da questão do reequilíbrio financeiro, uma vez que o próprio PAEL, pronto, e o nome diz quase tudo, tinha a ver com a economia local. Certo. Eu penso que a fuga que Santarém, e julgo que aí não será uma Câmara única, que Santarém e outras câmaras do PAEL vieram a encontrar, é de que mesmo algumas dívidas já estão em empresas encerradas e em empresas com o problema da sua massa falida já resolvido, e sobre os quais, digamos, que se extingue a dívida, não vindo ela a contribuir para que resolver problemas em termos de massa falida. Então, Mas, nesse caso, nada obstaria que, eventualmente, estando essa empresa Será falida, por aí. infelizmente, pudesse ser alocada parte da verba que tinha vindo do exatamente, PAEL para essa será empresa de para alguma pagamento de forma, outras. será de Ok. alguma forma por aí que, está em a fazer termos várias de gestão- gestão, Mas se a possa... autarquia tem tem procedimentos administrativos para até considerar que o fornecedor em causa está insolvido ou está em falência e que não pode receber dinheiro. Não Há obstante, poderá ter havido mas esta isso- situação como e sabes, daí ter havido parte destes pagamentos feitos ao abrigo deste pressuposto que Sim, sim. estávamos aqui a falar. Mas assim quer dizer, então nesse caso, se há empresas nessa situação que não podem declarar-se já falidas, a Câmara... Não, estamos Não, a falar de empresas que se declararam já Falidas, falidas, claro, sim, que essa se... sim. Ou que estão encerradas, ou que encerraram a que atividade. encerraram, a atividade. que não Dinheiro têm para ser atividade, revertido para o bolo, para ser distribuído. que a massa para faltar. falida já resolveu, em que a massa falida já resolveu o problema, sim, problema sim. da própria empresa, e que entrar ou não aquele dinheiro que a Câmara possa estar a dever, Portanto, não vai servir o problema das nada. falências, ou desse caso, não são entraves para o pagamento do PAEL, que era uma das questões que em tempos se comentou também. não, Isso não é entrave. serão. Não são entraves, apenas Não é demoram o entrave. processo no sentido em que, Ou se demora o como há processo, procedimentos ou se atrasa. administrativos para determinar que efetivamente já não há possibilidade da autarquia liquidar a verba em dívida, dado que a empresa se encontra encerrada, sem atividade, há procedimentos administrativos, contactos escritos, etc. e tal, e essa situação demora até e depois parte-se para a segunda parte, que é o elencar de outras Mas dívidas. provavelmente de alguma já se tinha conhecimento disso, de Sim. ter sido utilizada essa não. verba para outro, Sim, mas para estes fins. a questão é que quando houve o processo de candidatura e o elencamento, em face de alguma pressão, entre aspas, para o aparecimento da candidatura, elencou-se todas as dívidas que tinham, Até que a Câmara determinada tinha, data. independentemente de ter ido verificar se as empresas em causa já ainda estavam a elaborar ou não. Só para dou matar, umas coisas sim. muito rápidas. Em primeiro lugar, eu fui um pouco violento na minha apreciação estes primeiros 100 dias de mandato, mas também quero aqui, agora não é estar a vir ao bico ao prego, não é isso, mas também quero dar aqui se calhar uma nota, não digo desculpabilização, mas de alguma compreensão, que é o facto da equipa que acompanha o Ricardo Gonçalves não ter nenhuma experiência nunca teve nenhuma experiência de gestão autárquica, portanto são pessoas que estão agora a começar o seu... A Susana já tinha estado na Câmara também. Sim, mas ela também passado pouco tempo teve que sair, vai voltar em breve, mas todos os outros restantes vereadores não tinham essa experiência, portanto vamos aguardar, eu espero que vamos aguardar que as coisas mudem, apesar de eu não ter grande não quer esperança. dizer que sejam piores por causa disso. Segunda nota é a importância do nosso programa. Nós há 15 dias falámos aqui da questão do estacionamento abusivo, das questões do regulamento do estacionamento. Bem, Ricardo Gonçalves, na última reunião da Câmara, assumiu claramente que o estacionamento em Santarém está ilegal. Foi assumido. Foi assumido, Sim, claramente, foi assumido, sim. e que diz que vai ser elevado à próxima reunião, ou em próximas reuniões, vai ser elevado um novo regulamento para ser aprovado. Portanto, neste momento o estacionamento é legal, quer dizer que as pessoas... Então não andámos este tempo todo... Pronto, como? tanto que agora levanta-se a questão de todas as pessoas que pagaram multas, Sim. qual se tem ou não o direito a ser ressarcidos nesses Não, valores. porque as pessoas não pagaram multas. Não pagaram multas, pagaram As pessoas foram convidadas a pagar o período máximo de o estacionamento. Que estacionamento. era os 4 euros e tal. E, portanto, Pagaram Mesmo porque assim é ilegal. consentiram.
mas mesmo assim é ilegal. O estacionamento é ilegal. Exatamente. Mas pagaram de livre Como, vontade. agora também não vais querer que toda a gente que colocou moedinhas no Claro, parquímetro seja reembolsado. seja reembolsado do... Então, mas isso que também quer dizer, numa coisa que falámos aqui, é que as empresas estão com corte de relações, enfim, a empresa de trânsito e a empresa de Viver Santarém estão para terminar as suas relações. Sim, porque há uma Sim, litigância tem entre a Câmara e a Abispar Pois. e a Viver Santarém, neste caso, em relação a essa situação. Mas diz só. Não, para concluir. isto tem a ver com aquilo que é a tal PPP, em que as despesas são públicas e as receitas são privadas. Mas já agora, ainda voltando um bocadinho aos 100 dias, há esta preocupação que eu penso que nenhum dos anteriores presidentes de Câmara de Santarém deixava passar, e se poderia escrever, como esta semana foi escrito a propósito de Ricardo Gonçalves, que era o de deixar vereadores sem resposta. E esta de um presidente de Câmara deixar vereadores sem resposta não lembra nem ao diabo. Eu penso que a melhor coisa... Qual foi a não resposta? Foram várias questões quer de Itália, de António foram Carmo, Madeira colocadas, Lopes, aquelas questões foram que eu colocadas, aqui ainda agora. quanto mais não seja, por exemplo, Francisco Moita Flores e Rui Barreiro eram pródigos nessa resposta, que não vou deixar sem resposta, olha, tenho que ir apreciar isso e tenho que responder na próxima, mas acho que é por aqui. Muita força até ia mais longe, às vezes até fingia receber telefonemas de um secretário de Estado ou de um ministro Exatamente. ir atender. E atender para Exatamente, mas, para não pronto, responder. Mas, esta mas tem a ver também com a generosidade e a juventude do próprio Ricardo. Pronto, que é um bocado este sabor ir deixando as coisas no concreto. é que a questão é que foi um ano de presidência de 7-2. E não estar habituado. E agora temos uma situação completamente E é distinta. toda uma aprendizagem que E é portanto, preciso... há que reaprender. Vamos aguardar para os próximos Até 100 dias. porque, mas acho que isto melhora. Já agora, uma nota também de alguma coisa. Há, efetivamente, obras. Continuo a discordar daquilo que o João Fonseca dizia há bocado a propósito da obra da 31 de Janeiro, especialmente aquela rotunda que está no antigo, ou no Largo de São Bento, e essa rotunda acho que veio prejudicar e atrapalhar o funcionamento daquele trânsito ali. Julgo que, mesmo passado 70 anos, e também já aqui o referimos, a solução que estava construída era mais favorável e na largura que tinha aquele largo fazia fluir melhor o trânsito e mesmo o acesso Mas havia questões de segurança. ao liceu. Questões de segurança Era complicado. não era complicado, não Não, me parece agora trocou-se a segurança está de facto melhor pela assim. fluidez. E lá outro Mas o problema trânsito que é a é fluido à mesma. E há outro Não problema vejo naquela obra, grandes que é grandes junto ao Convento de dificuldades. São Francisco, onde há uma paragem dos autocarros, no sentido Jardim da República, Liceu, mas normalmente no sentido contrário, autocarros também param portanto, do lado do Convento de São Francisco para largar passageiros. Acontece que, então, de manhã, às 8h20, 8h25, chega-se a estar 2 autocarros, o que veio no sentido, portanto, Jardim da República, Liceu, e o que veio no sentido contrário. Então o trânsito fica completamente parado, ninguém passa. Ora, tendo em conta a largura do passeio, ok, tem lá a ciclovia, mas acho que não era descabido tivesse retirado um bom espaço de forma a que o autocarro que vai no sentido Liceu, Jardim da República, pudesse encostar de forma a permitir que o trânsito fluísse e não ficar ali como já me aconteceu a mim, acontece ficar ali 5, 7 minutos. É curioso que o Código da Estrada agora vem dizer que os ciclistas têm algumas prerrogativas. Pronto, mas ali podia-se ter feito, isto na minha opinião, pode estar perfeitamente disparatado, ou ser perfeitamente disparatado, mas podia-se ali abrir ali o espaço para que pelo menos um dos autocarros, porque do outro lado não há espaço para efetivamente fazer isso, do lado da pastelaria, não há espaço. Entre o Jardim e exatamente, mas do lado do Convento de São Francisco há espaço para o autocarro encostar de forma a que o trânsito pudesse... No plano geral da intervenção já agora... Sem sacrificar a ciclovia. Não está tão mal como eu pensava que ia estar, por acaso vou ser sincero, mas
Mas concordo aqui com o Está Chapa. melhor do que estava antes. Tínhamos espaço. Já uma vez alguém me disse isto. Havia espaço e ficou sem espaço. É isso ou não? Não, o espaço, na questão do autocarro que o Luís estava a dizer... Não, o no espaço projeto em geral, no projeto todo. O projeto em geral, sim senhor, criou-se o facto da ciclovia, tem ali algum problema que está muito encostado às primeiras casas da Avenida Sacadura Cabral e Gá Coutinho e Sacadura Cabral. Pronto, que levou a algum receio. Mas ter... a rotunda ficou sem espaço, enfim, ficou mais reduzidíssima. Ficou mais reduzida. Era uma rotunda, ficou uma rotundinha. Não, antes Antes havia um cruzamento. Antes havia um cruzamento em que cada um passava como entendia. Os ingleses metem um pirulito no meio, só marcado no chão, só a dizer que aquilo tem que estar à volta. Mas eles conduzem pela esquerda também. Igual. Não são exemplo para ninguém. Também há questões de pirulitos. Há algumas questões de pirulitos e não é por isso que... Podia haver mais espaço para circulação, nomeadamente por parte dos autocarros. Não, essa questão do autocarro concordo contigo. As rotundas... Podia haver ali aquele espaço que permitia, não se sacrificava muito nem o passeio nem a ciclovia, permitia que isso fosse feito. Acho que sim. Okay. Ficou estes 100 dias muito dilatados na nossa conversa, por assim dizer. Temos ainda dois assuntos. Já agora só deixar uma nota de coisas. Espero que quando fizermos o balanço dos 200 possamos fazer um balanço mais positivo do que este. Sim. Isso Nelson pediu para eu falar primeiro, eu falo primeiro. Mas pode ser já agora, então. Com o déficit abaixo do exigido pela Troika, em termos nacionais, o que é que isso quer dizer? 0,2, 0,5? Mas estamos a falar do déficit mascarado ou do déficit real? Bom, dirás tu. É que estava previsto se não fosse... está outro. Não, é que a questão o que é que isso quer dizer? A questão é assim, olha lá ver. É evidente que ter um déficit abaixo em termos nominais, abaixo do que estava previsto, não deixa de ser uma boa notícia. Visto só assim. A questão é que nós, se calhar, se começarmos a mexer um bocadinho mais na panela, não é? E verificar o fundo da coisa, vamos chegar à conclusão que se calhar temos temos um déficit um bocadinho mascarado. E porquê? Porque a Troika, bem, para já há a questão que nós já estávamos aqui a falar em off, desalteração da forma de cálculo do PIB, que automaticamente criou um aumento automático do PIB em 10%, que logo aí faz com que o déficit baixe em termos de percentagem do PIB automaticamente. Tivemos receitas extraordinárias, ao abrigo do plano de regularização extraordinário de dívidas, quer de impostos, quer da Segurança Social, que renderam qualquer coisa como 1,230 milhões de euros, essa regularização, que curiosamente a Troika não considerava noutras contabilidades como receita extraordinária, mas agora considera, ou melhor, que considerava como receita extraordinária, portanto, e agora considera como receita ordinária, digamos assim, como receita normal, que não é, porque muita desta regularização de dívida tem ainda processos a decorrer em tribunal colocados contra o Estado português por parte dos devedores ou dos supostos devedores, processos esses que, a virem a ser declarados favoravelmente a favor dos contribuintes, poderá obrigar o Estado a devolver algum do dinheiro. Mas pronto, deixou de considerar como extraordinários, passou a considerar como ordinários estes valores. E não considera também como despesa o dinheiro que foi injetado pelo Estado no Banif. Portanto, a soma destas três situações leva a que o déficit atingisse esses valores. Porque se, por exemplo, já não falo da questão do aumento do PIB, bastava só retirar os valores resultantes das receitas extraordinárias, que eu continuo a considerar extraordinárias, nós tínhamos uma redução de déficit de 0,1%. Isto depois do maior aumento de impostos que a história portuguesa... Dizes tu com isso que é muito pouco. Que é muito pouco. Para o sacrifício que foi. É bom não esquecer, quem nos está a ouvir, principalmente os trabalhadores por conta de outrem, que são aqueles que têm a retenção na fonte, né, que fazem retenção na fonte, ou seja, no final do mês é retirado esse papel, o valor do IRS. O aumento do IRS relativamente, da receita do IRS relativamente a 2012 foi de 35,5%. Ou seja, após um aumento brutal de impostos,
após os cortes que todos nós conhecemos. Temos só o 0,1 de redução de Não déficit. temos, porque foi considerado as situações que eu referi, mas a verdade é que só temos 0,1% de redução do déficit, o que, na minha opinião, é muito pouco para esta exação. E depois faço outra questão, agora já vendo um pouco à frente. Então, mas 2014 era, ou melhor, a parte final de 2013 já era a luz ao fundo do túnel, com alguns indícios de recuperação económica, que eu aqui já desmontei de alguma forma, porque continuamos a cair em termos económicos relativos. Bem, não caímos agora porque foi alterado o método de contabilização, mas pronto, se mantivéssemos o método antigo, estávamos a cair 1,4 no terceiro trimestre, 1,4 relativamente a 2012. Comparado com 2012. Estávamos a cair a nossa economia 1,4. E mesmo assim, o Governo insiste nos cortes salariais, como todos os funcionários públicos e pensionistas, quando viram no mês de janeiro esses cortes bem espelhados no seu recebimento. Portanto, esta questão do déficit deve ser tem que ser muito bem analisada. Eu acho que foi feito... Há uma redução, mas não tanto quanto... eu acho que, a nível geral, mesmo dos comentadores económicos, etc., a ânsia de boas notícias é tanta que já não vão ao pormenor das coisas para perceber ou para explicar a situação. Mas não temos tão boas notícias como quer fazer João parecer. Fonseca, comungas desta leitura ou há aí alguns desenvolvimentos que convém saber? Não, há aqui alguns desenvolvimentos, de facto. Assim, não será, Luís, penso que quando estavas a referir despesas extraordinárias, estavas a referir ao perdão fiscal Sim. E à questão do BANIF, não é? O que totalizaria, cerca de 2 mil milhões de euros, mais ou menos. Eu não Mais tenho coisa, os valores menos coisa. relativamente ao BANIF. Seria mais ou menos isto. Não sei. Ora, se o PIB aumentou 10% por via da alteração contabilística, estaríamos a falar de 7 mil milhões de euros. Portanto, retirando estas receitas extraordinárias, não seria só 0,1% do PIB, seriam contas diferentes. Mas, de todo modo, também não vou tanto para o pormenor de... Descia 0,1% do PIB, se a contabilidade do PIB fosse como era anteriormente. Não estou a falar do novo método de cálculo, atenção. Correto. Não obstante, agora, acho que há aqui alguma incongruência nestes dados, nomeadamente já em agora, relação quando fala em BANIF, isso quer dizer o quê? Foi bom para o déficit ou foi mau para o déficit? Neste caso foi positivo para o déficit porque por acaso não é uma medida que eu concordo propriamente. E acho que é daquelas que às vezes temos por diversas vezes falado, às vezes até aqui em off, de que a União Europeia permite determinadas coisas e que depois mais tarde vêm a permitir. E esta acho que é uma dessas questões, portanto. Isto, digamos que é uma receita, uma despesa fora do balanço, ou seja, o Estado injetou dinheiro no BANIF para evitar a falência deste banco, dinheiro esse... que levou a que de alguma forma o Estado esse dinheiro é para ser devolvido ao Estado, não é para ficar lá, e que se traduz que de alguma forma, isto em termos muito simplistas, que o Estado ficará com algum direito de propriedade sobre o banco. Não é propriamente nacionalizado, não é propriamente dono do banco, mas em termos simplistas é mais ou menos isto, exatamente. Pois, mas esta injeção não entra no balanço Não entra no balanço, precisamente, ou seja, mas não obstante foi algo que o Estado gastou. Gastou, emprestou. Pode ter colocado este dinheiro, podemos dizer, porque se calhar, se formos supor que o Estado precisasse destes 600 milhões de euros, acho que foi mais ou menos isto o valor, mas pronto, sem entrar em grandes preciosismos. Se o Estado precisasse destes 600 milhões de euros, não os podia ir buscar imediatamente. Não é como um dinheiro que nós que temos e que colocamos num depósito... e que fica lá ao nosso dispor. Portanto, eu acho que isto não devia ser propriamente permitido pela União Europeia. Não obstante, acho que é positiva esta redução do déficit. Assim, não é, já tenho ouvido dizer que há aqui uma folga. Não há folga nenhuma. Isto continua a ser um buraco. Continuamos à mesma com um déficit. Agora, é um déficit menor do que aquilo que era esperado e do que aquilo que era exigido. O que há de positivo nisto é que, juntando a outros dados económicos, mostra-nos que a consolidação orçamental... Peço desculpa? Não estás a falar daquele emprego desmascarado? Não estou a falar da questão do emprego, que também não será exatamente assim como foi veiculado. Os ouvintes sabem o que é que vocês estão a dizer? Eu já esclareço. O Paulo já irá esclarecer certamente. Agora, eu acho que há aqui indicadores... nomeadamente os índices de confiança de empresários e consumidores. Houve um estancar da situação de derrapagem que vinha anterior e há, pelo menos, uma estabilização. É isso. Exatamente, e esta estabilização dá um sinal positivo
para fora, nomeadamente, até em termos, depois nós estamos acabaremos em maio o programa de assistência financeira da parte da Troika, e esta redução do déficit já nos permite encarar com outros olhos a saída da Troika. Acho que já está definitivamente afastada a hipótese de um segundo resgate, está em cima da mesa, só se saberá muito próximo dessa data a questão do programa cautelar ou não. Que é uma gestão política também um pouco... Será uma decisão absolutamente política. Sim, mas a questão de um ser em programa maio, cautelar... às eleições, ou ser em abril... Não, o programa estava desenhado para sim, terminar claro, em maio, claro. portanto isso aí é indiferente. Eu digo o anúncio. O anúncio não, é normal porque assim, só à data, quando se verificar os dados económicos naquela data muito próxima do fim do programa de assistência financeira, é que vamos saber efetivamente se será necessário ou não e em que moldes. A decisão de se há ou não é eminentemente política. Qualquer um deles tem custos, não tem custos económicos ou tem custos sociais. Eu sei que temos pouco tempo antes do Paulo a falar, mas o João Fonseca percebe, em termos económicos e em termos desta situação, muito mais do que eu. Nós estamos a falar do déficit conta para a Troika, porque este não pode não ser o real, não é? Porque depois ainda tem que o INE fazer a conversão para a ótica da contabilidade nacional, porque isto é aí na ótica da contabilidade pública. Tu podes explicar-me esta diferença, mas eu sei que, por exemplo, o ano passado esta conversão levou com o déficit aumentou mais de 3,7 mil milhões de euros. Mas eu sei que o conta para a Troika é o da... Não foi tanto, penso eu. Mas há algumas diferenças na contabilização. Há uma diferença, sim. Bom, olha, eu penso que os nossos ouvintes hoje já estão saturados de números. E, portanto, vamos tentar explicar estas coisas sem números. Explica-me como se eu só tivesse 6 sem anos. números. Bom, quando a Troika entrou em Portugal, entrou com o objetivo, e a dizer claramente isto: o Estado português gasta mais do que aquilo que pode. E tem que ir procurar onde é que vai poupar no sentido de gastar menos ou gastar apenas aquilo que tem possibilidade de gastar e, portanto, havia a urgência da redução do déficit público e é esse o objetivo com que a Troika entrou em Portugal em 2011. Ora, infelizmente, o nosso desgoverno optou por, qual é aquilo em que gastamos mais dinheiro? Salários. Então vamos cortar os salários. Pronto. E reformas? As despesas do os Estado. salários e as reformas. Bom, e portanto fizeram todo o sacrifício no sentido de aumentar brutalmente a capacidade fiscal, que eu penso que continua muito próximo do limite que os portugueses conseguem suportar, e diminuir objetivamente os salários, nomeadamente da administração pública, dos trabalhadores da administração pública e dos aposentados. Bom, esse foi o caminho que se decidiu. Em tudo o resto, o Estado continuou a aumentar brutalmente As despesas do Estado. as suas despesas. Não. Continuou a aumentar brutalmente não as suas despesas. Não desceram. Pronto. Porque a redução de salários é enorme e os saldos primários continuam a níveis sensivelmente São os mesmos, não aumentaram. Está bem, mas se o objetivo era diminuir, não diminuíram. E, portanto, numa economia que ainda por cima tem estado em plena recessão, era mais fácil pegar na questão dos saldos primários e colocá-los a diminuir. A despesa real, a despesa concreta que o Estado pratica nas suas ações. As gorduras A do despesa Estado... com a aquisição de bens diminuiu 2 mil milhões de euros. De 2012 para 2013. Sim, mas então essa é a Os percentagem. restantes dados não tenho. Essa é a percentagem. Mas essa redução Ok. não Mas estamos a acompanha... falar- Não O que é acompanha dito é que as gorduras do Estado não em se foram tudo, encontradas ainda. acabaram por não se Ou já foram? encontrar. Não se encontraram. Não se encontraram, e não se encontram. Houve inclusive alguns agravamentos das despesas, porque, sim senhor, é também despesa primária de Estados, os juros que aumentaram uma brutalidade e continuarão a aumentar nos próximos tempos, porque grande parte dos empréstimos que agora se vão renovar tinham taxas de juros muito mais favoráveis que aquelas, ainda assim, porque eram anteriores a 2007 e, portanto, tinham taxas de juros na casa de 1% e agora estamos a sentir-nos muito satisfeitos quando negociamos a 5%. E, portanto,
digamos que, Tudo para resumir. tudo Não, para Paulo, resumir, e os juros também se mantiveram ao mesmo nível do ano passado. tudo para resumir, Aliás, até baixaram 300 milhões de euros. baixaram 300 Juros. milhões 300 milhões de euros. Sim, mas juros. na despesa total, ela Os juros entre cargos da despesa corrente mas do na Estado. despesa total, ela da não despesa baixa. corrente do Estado. Sim, mas estava a Pronto. dizer que tinham aumentado. Mas Não, 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 baixaram. aumenta a fatura. Eles baixaram 300 milhões de euros. Aumenta, mas Na soma aumenta a total fatura. não baixou. Aumenta a fatura, não da despesa corrente, mas dos empréstimos, nomeadamente este grande empréstimo que a Troika traz a Portugal e que acaba por estar com juros diferentes daquilo que é habitual. E, portanto, esta redução vai-se ver, inclusive, as últimas idas ao mercado para troca de empréstimos que iriam vencer em 2015, acaba por resultar que eles estavam com juros de 1,5% para juros de os tais atuais de 4,5%, 5%. E em 2011, à altura em que o Estado tinha mais dificuldade em se financiar, acabou mesmo por não se financiar nos tais juros. E, portanto, esta fatura dos juros é muito irreal. E, portanto, Tudo em somado, conclusão, o que é que isso dá? tudo somado dá que continuamos com um brutal déficit, mesmo com alguma redução. Esta redução vem apenas maquiada pelas alterações da contabilização do PIB. Só assim é que ele vem ter uma descida irreal, porque o valor que tem sido a diferença entre o dinheiro que entra no Estado e o dinheiro que o Estado gasta tem vindo, em termos líquidos, a sofrer um aumento. Fica essa opinião também tua e do nosso painel sobre este assunto. Tínhamos um ponto, mas que estamos já muito em cima da hora. Temos um minutinho, querem gastar um minuto com o Panteão Nacional e a possibilidade de Salgueiro Maia ser um dos candidatos? Eu gasto um minutinho muito rápido. Eu acho que sim, sem dúvida alguma. Salgueiro Maia deverá estar no Panteão Nacional. É um dos nossos heróis mais recentes. Eu subscrevo completamente. Só lamento é que o cidadão Ricardo Gonçalves no Facebook assumiu esse apoio, claro, mas depois o Ricardo Gonçalves, Presidente de Câmara, não ter aceito que a Câmara liderasse essa proposta de ida de Salgueiro Maia para o Panteão Nacional, logo no ano em que faz os 40 anos do 25 de Abril. Fica muito fica muito para a discussão, mas o facto de Salgueiro Maia, o facto do Eusébio, o facto de não há espaço para tanta gente. Não, isso é outra discussão que não Exatamente. dá para um minuto. Deriva daqui para o que eu dizia. Podemos trazer um outro Panteão Nacional e descentralizar o Panteão Nacional por diversos locais. No fundo, como é que é a representação nacional dos nossos... Eu acho que a única pessoa que estaria em desacordo com a colocação do Salgueiro Maia no Panteão Nacional é o Fernando Salgueiro Maia. Pois, isso é outra questão. Mas, logicamente, não é uma decisão que o próprio cidadão possa tomar, porque é uma homenagem que o país merece. E, se calhar só assim é que se possa dar alguma coisa à revelia dele, porque todas as comendas que lhe quiseram dar, ele rejeitou-as todas, não? Não rejeitou todas. Todas, a maior parte não rejeitou a Ordem da Liberdade, sim. E orgulhava-se e lembro-me do meu... Outras situações foram rejeitadas já depois do falecido. Do meu juramento de bandeira, em que Salgueiro Maia, com a sua farda de gala na tribuna, se destacava de todos os outros oficiais, por ser o único que tinha uma brilhante faixa amarela a atravessar-lhe a farda de gala para resumir, da Ordem da Liberdade. E, portanto, eu acho que a única pessoa que está contra, ou que poderia estar contra a sua colocação no Panteão Nacional era o próprio Fernando Salgueiro Maia, mas... tantas homenagens, acho que apenas há uma coisa que devemos fazer para homenagear profundamente Salgueiro Maia. Seria muito interessante que fosse nos 40 anos do 25 de Abril, mas acho que seria injusto para Salgueiro Maia que Cavaco Silva fosse o Presidente da República no momento em que ele passasse para o Panteão Nacional. Porque Cavaco Silva recusou uma pensão de serviços distintos a Salgueiro Maia, na mesma altura em que 2 agentes da extinta PIDE-DGS receberam essa pensão de serviços distintos, e acho que aí é que seria desfigurar Salgueiro Maia, mas
Pronto, Como também diria- Cavaco Silva está a prazo em Como Belém. diria o saudoso Vasco é- Santana no famoso filme O Patas Cantigas, compreendi-te. Entendi-te. Bom, entendemos também que o programa está a chegar ao fim por hoje. Resta-nos ir para as sugestões, como é habitual. Literatura, João Fonseca. Eu vou recomendar um livro sobre a história de Portugal, de Eurico Alves Barrota, de Miguel Gomes Martins, em que retrata diversas batalhas que marcaram a história de Portugal, entre elas uma descrição muito interessante da tomada de Santarém. Gastronomia, Paulo Chora, qual é a tua sugestão? Olha, deixa-me só dizer que é repor uma justiça, porque eu já falei aqui de vários estabelecimentos de restauração e até agora esqueci-me de falar, se calhar, daquele que eu mais frequento e onde vou mais vezes, que é o restaurante O Caravela, ali na estrada de São Domingos, e que acho que vale a pena, até por bons momentos de petiscos e bons momentos de convívio que por lá passei, e ainda por cima tem a grande vantagem do seu proprietário, para além do fora de horas, do seu proprietário ser um grande benfiquista também, e que vale a pena conversar com o Horácio sobre estas matérias. Luís Carvalho, o evento fica Olha, a tocar. para sábado, dia 1 de fevereiro, às 21 horas, no Teatro Sá da Bandeira, um concerto solidário para a Pravi, Pessoas e Animais, uma ligação para a vida, David Antunes, Os Favas com Pimenta, Diogo Pombas, Academia de Dança e Expressão Corporal do Círculo Cultural Serralbitana, New Star Dance Club, Zumba. Uma boa noite para passarmos no Teatro Sá da Bandeira. Fica essa sugestão. Pela nossa parte, estamos a terminar o programa Conversas à Fiada desta semana. João Fonseca, Luís Carvalho, Paulo Chora foi quem fez esta conversa animada durante os últimos 55 minutos. Não tivemos connosco hoje João Castro, em vez dele, que tinha a parte musical como sugestão, fica a meu cargo, e assim vou jogar um pouco em casa e um pouco à defesa. Vira casaca, já estiveram aqui nesta rádio, não estiveram neste programa, fica a sugestão da audição desta canção viral que se tornou de 4 jovens scalabitanos, e é com eles que vamos ficando com a melodia das Betinhas de Lisboa. De Santarém. As Betinhas de Santarém. Entre Lisboa e Santarém, o espaço é muito curto, mas Vira Casaca, com certeza, encontram-se aí no seu computador e aqui também nesta rádio, que podem ouvir. Até para a próxima semana, contamos consigo de hoje a 8 dias. Santa